Olá pessoal, hoje começar o vídeo aqui de um lugar diferente. Esse é um dos meus lugares preferidos aqui onde eu moro e compartilhar esse cantinho, né, que ele é um cantinho público, mas ele é muito meu, no meu coração. É algo muito pessoal e aqui é um lugar onde eu me reabasteço, me fortaleço. E é o lugar que eu imaginava vir quando eu era criança, né, que eu pensava, eu queria ter um recanto para me acolher, que eu possa sentar assim, né? Com os pés próximos da água, posso olhar para o céu, hoje está nublado. E o nublado também tem a sua beleza, né? Escuta o barulhinho dos pássaros, o canto dos pássaros. Quanto você fugir do passado, mais no passado você vai viver. Eu levei 46 anos para conseguir elaborar isso. Por que exatamente eu não sei, né, dessa minha dificuldade que eu tinha. Talvez para você isso tenha acontecido, aconteça antes, talvez aconteça depois. E eu tô gravando esse vídeo de um lugar de muita coragem e para romper também essa ideia que a gente coloca aqui, a questão de expansão de consciência e de nos reconhecermos como seres espirituais é algo, me emociona falar isso, tá, gente? É algo quadradinho, perfeito e sobre-humano, né? Não é. As pessoas ocultam essa parte, né, do autodesenvolvimento. A gente vê muito comum gravarem só os recortes da parte perfeita da história e se conta, né, o momento difícil e se mostra o momento da glória. E ninguém está mostrando o agora que eu estou mostrando aqui. E eu estou rompendo com várias crenças minhas relacionadas a fracasso, a medo e a julgamento estando aqui. E espero que isso possa contribuir na jornada de quem chegou nesse vídeo. Eu venho há uns 6 anos, pelo menos, né, estudando a respeito de como a mente humana funciona, porque eu queria entender o que acontecia comigo, o que era aquele sofrimento incessante, aquele amontoado de pensamento desconexo, um monte de caos assim dentro da minha cabeça e a minha vida girando em círculos. E eu percebi que querer uma resposta curta e uma mudança drástica exigir de uma maneira muito agressiva com o meu corpo, que isso aconteça de uma maneira mágica, porque não vai acontecer. Um peixinho pulando, esse barulho na água. E de ontem para hoje eu entrei num estado de profunda tristeza, só que de uma maneira muito consciente. E ainda assim foi muito desafiador. Eu já passei por processos bem intensos, né, consagrando a ayahuasca e acessando esse tipo de sensação mental e corporal, porque ali os sentidos ficam à flor da pele, as emoções ficam muito destacadas e não tem como você fugir de si mesmo. E a ayahuasca é isso, né? É uma dose profunda de você mesmo. Por isso que as pessoas têm tanto medo, né, de consagrar. E por isso que ela não é para todos, e por isso que ela não é... Nem todos são para ayahuasca, na verdade, né? A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Eu acredito muito nisso. E principalmente ela não é algo para ser utilizado como
uma distração, como algo recreativo. Eu fiz um período bem intenso, de mais ou menos uns 3 anos, consagrando com bastante frequência, porque eu considerava que assim seria a maneira que eu conseguiria enxergar coisas que estavam fora da minha capacidade de compreensão. Eu já tinha feito vários acompanhamentos terapêuticos com psicóloga, com tudo que é ferramenta que você imaginar, estudado, me auto-aplicado várias coisas. E eu percebia que eu queria ir além, né? Até onde eu tinha chegado, não tinha conseguido abrir a porta dessa liberdade, né, interior. E quando não tem liberdade interior, o externo também se torna uma prisão, né? Tu pode estar no melhor lugar, com as melhores pessoas, diante das melhores oportunidades, e você vai se sentir um miserável. E era o que acontecia comigo. E hoje eu entendo que não tem como tu seguir um direcionamento padrão. Cada momento que você está passando é diferente, porque você é uma nova pessoa a cada momento da tua vida. E a cada momento coisas diferentes funcionam, e daqui a pouco aquilo ali já não traz um avanço e você tem que ir à frente, né? E essa é a natureza acontecendo, né? O movimento constante. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu achava, por muitas vezes, que eu estava enlouquecendo. E depois eu achava que eu era normal. E agora eu entendo que é a maneira como eu percebo o mundo, que é única, e é a maneira como eu estava querendo encaixar a minha mente num padrão e que estava me colocando em maior dificuldade para lidar com as situações. Eu me deparei com uma quantidade de raiva absurda. E eu pensava o tempo todo em acabar com tudo. Onde todas as coisas tinham que ter um fim, né? Não vou usar a palavra aqui mais forte para isso, para não receber um bloqueio aqui no vídeo, né? E eu fiquei assim, mas como se eu sinto tanto amor, né? Tanta gratidão por tudo. E eu percebi que aquilo ali era, na verdade, uma profunda decepção e apego com o que eu acreditava que as coisas deveriam ser. Eu me percebi sendo uma pessoa muito pura de coração, e por ter essa pureza era muito difícil para mim compreender certos comportamentos que nós seres humanos temos, né? E também ficou claro para mim a importância da gente acolher essas sombras, né? Acolher esses rompantes, esse momento de raiva, de ódio, de querer aniquilar com tudo. E entender que isso não é algo que tenha que vir para o físico, mas é algo que está registrado no teu corpo. De momentos que você se sentiu acuado, você se sentiu desvalorizado, você se sentiu rejeitado, abandonado, invisível. E naquele momento de ontem, né, eu chorei muito ontem durante o dia. Eu me vi mergulhada nisso. E por que? Daí eu entendi. Por que toda aquela carga de raiva e de querer aniquilar e acabar com tudo? E é isso que nos coloca num limiar entre a questão de você ter um surto, né? E você ter uma expansão. É esse domínio do corpo, né? Onde você dá passagem para descarregar aquelas emoções, aquelas energias. E quando eu digo descarregar, não é você
projetar ou direcionar isso para alguém, ferir alguém, ou você mesmo, não. É tu deixar isso sentir no teu corpo. E eu entrei num estado de tremor, de uma respiração ofegante, de muito choro. Porque ali foi um romper de dizer, eu não preciso mais viver dessa forma. A vida não funciona dessa maneira. Tudo o que eu acreditava era só algo que eu acreditava que pode ser diferente agora. E ali eu senti essa lei da criação passando por mim, me atravessando. Porque ela é presente em todas as coisas da natureza. As coisas só existem porque a gente está olhando, né? Esse vídeo aqui só existe porque vocês estão assistindo. Eu existo porque eu me observo. E por que eu tive essa sacada, assim? Porque hoje eu tô num momento de muita solitude. Eu escolhi estar longe de tudo e de todos agora, para realmente me encontrar. Porque antes eu só existia diante do olhar dos outros. Eu só me enxergava diante do que os outros esperavam de mim. Diante do que eu achava que tinha que fazer pelos outros. E eu não estava conseguindo existir. Eu era invisível. E eu me sentia péssima com isso. E eu tinha uma capacidade tão restrita de compreensão que eu achava que isso estava nos outros, né? Que eram as pessoas que precisavam me enxergar. Como que as pessoas não me enxergam? Como que as pessoas não veem o valor, o que eu estou oferecendo? Mas era eu que não estava me enxergando. Então, toda essa onda, esse movimento que tem agora de expansão, de lei de atração, de lei da criação, de materialização, é um artifício para a gente se dar conta disso. Quando a gente fala que somos deuses, isso não anula ou apaga a existência de uma consciência maior, de uma sabedoria divina que rege tudo. Mas nos coloca nessa responsabilidade de que a vida ela acontece através de nós. E que tudo o que existe é criado por nós. Então, a minha playlist existe porque eu escolhi aquelas músicas. Aquelas músicas, elas têm um significado porque eu coloquei esse significado nelas. Essa roupa, ela ganha forma e vida porque eu estou vestindo ela. Então, quando a gente está criando, estamos criando por todo. A gente sair desse lugar de competição, de julgamento, de condenação. E quando a gente lê, né, na Bíblia, e eu já estudei a Bíblia em alguns momentos da minha vida, estudei em escola, que era exigido isso, a minha mãe sempre foi muito religiosa, e eu não tenho nada contra nem a favor da religiosidade, né, ela me ensinou várias coisas. E hoje eu vejo a importância de a gente ter uma compreensão mais amorosa sobre os direcionamentos que a gente recebe através desse livro sagrado, né? E nesse livro sagrado traz esse poder que a gente tem diante da nossa vida, da nossa capacidade de criar, de dar significado, de nutrir e de ver a importância em tudo, né? O grande valor da abundância e da prosperidade que tem em tudo, em todas as coisas da natureza, na gente mesmo. E eu ficava assim, tentando entender, mas como que é essa compreensão da prosperidade, da abundância? É esse reconhecimento, né? Desse poder de cura que a gente tem, desse poder de se acolher. Então, todas as pessoas que te viraram as costas, na verdade,
elas estão te revelando uma oportunidade de você continuar com você lembrar que você sempre vai estar ali e que você sempre vai se compreender. Enquanto você ficar buscando a compreensão vinda dos outros, ela não vai existir, ela tem que partir de você. E eu tô muito leve, me sinto liberta por reconhecer que isso está sendo desprendido do meu campo, né? Do meu campo energético, da minha memória corporal e afetiva. E precisa ter bastante coragem para você dar os passos em direção ao teu medo. Mas quando tu mira ele e passa através dele, algo muito bonito se revela. E é essa fé na vida, né? Essa confiança. Essa confiança em si mesmo. E tudo começa a ter um novo sentido. Então, quando você estiver se sentindo vazio, não é porque a vida acabou. É porque está nascendo um novo significado, bem diferente do que tu acreditava que era. São oportunidades que a gente tem de aprender através do nosso próprio corpo. Não tenha medo, né, das sensações do teu corpo, do que o teu corpo está querendo te dizer e te mostrar com as dores que ele apresentar. E quando você entender isso, aí acontecem os milagres. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Eu falei com toda a profundidade do meu ser, né, do meu coração. E até o próximo vídeo.